Olá pessoal, seja bem-vindo a este vídeo. Estamos de volta aqui com a nossa série do livro A Vida do Lado de Fora. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu convido você a assistir, que foi um vídeo introdutório, panorâmico, que é onde falamos sobre a importância até mesmo de você adquirir, de ler esse livro e de acompanhar esta série. Hoje nós vamos estar falando sobre a primeira parte do livro, que tem um título O Drama da Doutrina, a importância da doutrina cristã para a vida. E é claro que eu não vou falar isso sozinho, temos um convidado especial hoje aqui conosco, que foi um dos escritores, né, de um dos capítulos desta parte, que vai nos ajudar a pensar sobre a doutrina, sobre este drama da doutrina, o que é isso e como isso pode ajudar na nossa vida cristã, qual a importância da doutrina na nossa vida cotidiana. Então, eu quero apresentar, chamar aqui com muita alegria, agradecer a presença do Bruno Maroni, que está aqui conosco. O Bruno é casado com a Larissa, formado em teologia, em jornalismo cultural, é pastor na Conviver, em Jundiaí, né? Editor de texto no Ministério Razão para Viver, colunista de cultura e professor convidado também no Invisible College. Tive o prazer de ter o Bruno como um dos colegas aí na primeira turma, onde nós participamos da tutoria avançada. Ele também é autor do livro Cristianismo e Cultura Pop. É apaixonado por leitura, música, playlist no Spotify, café com os amigos, pitas, séries e tartarugas aquáticas. Seja bem-vindo, Bruno. Pode se apresentar aí para o pessoal. Isso aí. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, com o Abraão. É uma alegria participar desse vídeo e dessa série, né, sobre o livro A Vida do Lado de Fora. Bom, eu já fui devidamente apresentado. Eu sou tudo isso aí que que o Abraão falou. Sou muito fã de séries e de pizza e de café com amigos e de tartarugas e músicas. Também tive a alegria de participar com o Abraão, ser colega de turma, e a gente já participou de muitas tutorias juntos, né? Naquelas tutorias lá das 10, 10 e meia da noite, a gente esteve juntos Verdade. várias vezes. Na turma de 2020, eu sou casado com a Larissa há menos de um ano, estamos aí no começo do nosso casamento. Também sou formado em teologia. Eu me formei em teologia antes de estudar no Invisible College. Trabalho com revisão de texto e afins no Ministério da Razão para Viver. Eu auxilio no pastoreio da Conviver, que é uma igreja batista que foi recém-plantada aqui em Jundiaí. Eu escrevi o livro Cristianismo e Cultura Pop. Ele não está mais em circulação, né? Mas eu vou trabalhar em uma nova edição desse livro. Se Deus quiser, logo ele vai ressurgir, ainda mais bem feito, né? E eu acho que é isso, cara. Tô muito feliz por estar aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema, como já falei, é o drama da doutrina. Mas antes de falar sobre este drama, eu queria que a gente conversasse, o Bruno falasse um pouco sobre o que é doutrina, que doutrina é essa que estamos falando, até porque esta palavra soa um pouco áspera, é um pouco difícil das pessoas entender, até por causa da utilização, talvez, moderna, de Uhum. doutrinar, de um aspecto negativo, né, da palavra. Mas que Sim. doutrina é essa? O que é doutrina? E que doutrina estamos falando? Bom estar aqui com você, com todo mundo que está acompanhando a gente nesse vídeo para falar sobre a vida do lado de fora e as reflexões que esse livro propõe para a gente, né? E é interessante a gente falar sobre doutrina, porque como vocês conversaram no vídeo sobre teologia pública, né? É importante, antes e enquanto a gente se esforça para fazer a nossa teologia na igreja e para além da igreja, a gente ter bastante atenção e um olhar cuidadoso para aquilo que a gente está construindo, cultivando como teologia mesmo, que é a doutrina. É um tratar bem o que está do lado de dentro para a gente comunicar bem do lado de fora, né? E doutrina é o coração
do estudo teológico, mas também é muito difícil a gente falar sobre doutrina, porque as pessoas têm problema com a palavra doutrina, né, dentro e fora da igreja. Bom, fora da igreja, porque, como você disse, as pessoas têm doutrina como algo antiquado, algo até às vezes opressivo, algo muito fechado, a ideia de uma mente fechada, né, de você estar sendo doutrinado por alguma coisa. Então, tem uma resistência bastante grande em relação à doutrina no contexto para além do cristianismo, para além da igreja. E dentro da igreja, o que eu entendo é que a resistência em relação à doutrina é aquela coisa do tipo, se a gente for falar de doutrina, então quer dizer que a gente vai intelectualizar as coisas, a gente vai reduzir a fé cristã simplesmente a pensar sobre algumas coisas, a gente vai racionalizar tudo. Então, na igreja tem essa resistência à doutrina por considerar que é uma coisa muito intelectual, e fora da igreja tem essa resistência por considerar que doutrina é criar um sistema fechado. Aí o desafio de uma teologia saudável é mostrar que não precisa ser assim, né? Que a teologia, que a doutrina é uma coisa que aquece o coração e não é um exercício puramente frio de racionalizar a fé. E a doutrina também, ela cria comunidade e não separa as pessoas, como se imagina para além da igreja, né? Então, um bom estudo teológico, ele tem esse propósito de redimir o significado de doutrina, que é o que a gente vai falar aqui. E para definir em poucas palavras, né, a doutrina é o resultado da nossa reflexão a respeito da nossa própria fé, partindo daquilo que Deus revelou na Bíblia. Isso que é a doutrina. A doutrina é esse fruto do nosso exercício de entendimento da fé. E algo que, como você falou, para além do cristianismo, as pessoas às vezes parecem ter como a palavra doutrina como aquilo que é antagônico ou indiferente à liberdade, por exemplo. Como se doutrina ou doutrinar levasse a pessoa a uma alienação. Base do que nós vamos falar, que estamos falando aqui, que foi escrito baseado no livro O Drama da Doutrina, do teólogo Kevin Van Hoosen. E ele diz, basicamente, só um trechinho, uma frase que ele diz assim, que doutrina diz respeito ao que a fé, em busca de entendimento, alcança, quando a busca é bem sucedida. Ou seja, essa fé que busca entendimento, que busca conhecer a Deus, que busca conhecer os seus desígnios, a sua vontade, não é? Então, isso é interessante, de que doutrina não é simplesmente voltado para si ou algo que venha alienar a pessoa, ao contrário, ela vai libertar, trazendo mais conhecimento de si, conhecimento de Deus, né, e o que ele espera de nós. Eu acho isso muito interessante e muito importante para que nós venhamos entender, né? E uma das coisas que é relacionado à doutrina, que Kevin Van Hoosen vai trabalhar nesse livro O Drama da Doutrina, é sobre aonde se encontra a revelação de Deus. Nós só temos conhecimento porque Deus decidiu se revelar a nós. Só temos o entendimento e conhecemos a Deus porque Ele mesmo nos quis se revelar a nós. Ou seja, o conhecimento, a sabedoria que temos é por graça. O que nós vemos na prática da igreja, né? A prática da igreja evangélica, vamos citar o exemplo brasileira, às vezes muito voltada à experiência, né? E que isso muitas vezes traduz que doutrina é aquilo que você acabou de falar, seria contrário ou contraditório a uma experiência espiritual com Deus. Tipo assim, vamos colocar no linguajar popular, a teologia esfria o crente, né? Teologia, o estudo teológico leva as pessoas a esfriar na fé. Aonde se encontra essa revelação divina? Onde nós podemos encontrar essa revelação que tem tudo a ver com a doutrina, não é? Para os nossos dias e de maneira adequada e de maneira que nós sentimos segurança.
Eu lembrei aqui algo que me chamou a atenção lá quando a gente fez a leitura do Drama da Doutrina, que o Van Hooser ele fala de uma proposta diretiva sobre a teologia, né? Uma teologia diretiva, ou seja, a teologia que dá uma direção. E isso mostra para a gente que a doutrina saudavelmente trabalhada, né, é uma doutrina que coloca em movimento, é algo que coloca a igreja em movimento, não que deixa a igreja estagnada e, em muitos casos que a gente escuta, né, cria conflitos dentro da própria igreja, cria desunião e não unidade e amor. E essa doutrina, ela é diretiva por colocar a igreja em movimento no ritmo, no roteiro que o Senhor, que Deus propõe para a sua comunidade de discípulos, né? Isso eu acho que é bem legal a gente lembrar, assim. E outra coisa é que o Van Hooser, ele escreveu respondendo um outro autor, que é o George Lindbeck, que disse que as pessoas, que os cristãos localizavam a doutrina, né, a revelação, em três contextos: na racionalidade, nos pensamentos, nas ideias, a gente pode dizer assim, na cognição, né, nas proposições, nas emoções, nos sentimentos, ou então na própria história comunitária. O problema é que o Van Hooser diz é que se a gente considerar qualquer uma desses três contextos que podem ser locais para a formulação da doutrina, cada um deles se torna autoridade para a igreja, sendo que a autoridade para a igreja é a própria revelação de Deus na sua palavra. O Van Hooser diz que é importante, na formação da doutrina cristã, a gente considerar a história da comunidade, a cultura da comunidade, a linguagem da comunidade, mas que a autoridade final para a nossa direção está na própria Bíblia e não na comunidade em si. E aí a gente precisa lembrar que essa autoridade é uma autoridade que dá os caminhos, né, para a gente. E o propósito da teologia é discernir esses caminhos. O propósito da teologia, da doutrina, não é obscurecer os caminhos que Deus tem para a sua igreja, para esclarecer os caminhos, né? Esclarecer os caminhos da pessoa em relação ao próprio Deus, em direção ao próprio Deus, mas também esclarecer os caminhos das pessoas em relação a si mesmas, né? Eu acho que isso é algo muito forte da proposta de um drama da doutrina, ou seja, de uma doutrina que considera a ação de Deus e a fala de Deus na história, o papel do relacionamento, é uma doutrina para a relação e não para a separação ou exclusão, né? A relação com Deus e a relação com as pessoas. Acho que isso é muito importante a gente lembrar quando fala de drama da doutrina. Bom, muito bom. Kevin Van Hooser ele vai trabalhar muito bem essas três, vamos dizer assim, perspectivas, né? Tanto da cognição como da experiência e da história vamos dizer assim, da igreja ou da comunidade local, que nós não precisamos desfazer de nenhuma delas, mas utilizá-las elas de forma adequada, sabendo, como o Bruno falou, que a autoridade principal, fundamental, é as Escrituras. É a nossa única, né, regra de fé e também de prática. Eu acho que isso traz um resgate também do princípio do sola scriptura, né, que é muito falado, mas talvez pouco entendido. Já vi um pessoal falando assim, sola escritura seria assim, eu só preciso da Bíblia, meu negócio é Jesus, a Bíblia e acabou, não preciso de teologia. Só que isso não é o significado de sola escritura. Na verdade, esse caminho, esse movimento de compreender sobre a experiência, sobre esta proposição e também valorizar a história, a tradição, né, cristã protestante, né? Sim. O nosso professor, querido professor Pedro, né? Na introdução dessa parte do livro sobre o drama da doutrina, ele diz que tem muita gente que, para resolver as tensões em relação à doutrina, afirma coisas do tipo, né? O que basta para mim é a Bíblia e Jesus, e é isso, não devo me preocupar com doutrina, porque a doutrina causa
divisão e alienação. Mas aí o Pedro ele lembra para nós que não é tão simples assim a gente comunicar o evangelho no contexto que a gente está, né? Isso tem muitas implicações. Tem implicações de linguagem, implicações morais, implicações históricas. Então não é um exercício de transposição de simplesmente carregar a Bíblia e falar que nada mais importa, né? Como se isso fosse resolver as nossas tensões com a doutrina. E aí você falou também da Bíblia, da palavra, como a nossa regra de fé e prática, e eu lembrei do texto do nosso amigo Mateus Nunes, a doutrina, o drama da doutrina, ele nos recorda que é uma questão de ortodoxia e de ortopraxia também, né? Que é algo muitíssimo importante para a gente estudar o drama da doutrina, que é a questão de que o evangelho, ele coloca no caminho certo, ele ajusta o nosso jeito de entender as coisas, a vida, o mundo, Deus e nós mesmos, mas ele também ajusta a nossa prática, as nossas ações. Eu gosto muito quando alguns autores falam, né, que o evangelho ele transforma a nossa mente, o nosso coração e as nossas mãos. E isso contempla aquilo que você falou, né, das perspectivas, da cognição, das emoções, da prática da comunidade. Aqui a gente tem mente, coração e mãos envolvido, né? E a autoridade final não está nem na mente, nem no coração, nem nas nossas mãos, está na revelação de Deus, que vai além de nós mesmos, né? E transforma e restaura o nosso ser por completo. Que aí eu lembro do texto do nosso amigo Arthur, que fala que a doutrina toca na inteireza, né? O ser humano em sua integralidade, que não tem a ver só com os nossos pensamentos, e muitas vezes a gente cria problemas com isso, né? Eu já ouvi muitas histórias do tipo, a pessoa ela começa a aprender mais sobre teologia e ela quer pensar corretamente sobre a Bíblia, e é um desejo legítimo do coração dessa pessoa. Mas aí, na tentativa de pensar corretamente sobre a Bíblia, ela acaba excluindo outros irmãos que não pensam da mesma maneira e acaba comprometendo seu coração, acaba comprometendo a prática da fé, e isso precisa ser tratado com muito cuidado. Quando a gente lembra que a doutrina tem a ver com o evangelho, restaurando a nossa forma de pensar, nossa forma de agir e as nossas emoções de um jeito integral, isso é uma alternativa a esses desequilíbrios que acontecem, né? Lembrei de algo que, como você estava falando, de que a boa teologia, e esse pensamento, assim, essa ideia vem de muito do livro Inteligência Humilhada, de Jonas Madureira. A boa teologia nos coloca de joelho, ou seja, a boa teologia nos torna humildes e não arrogantes. A conhecer a Deus e se tornar arrogante seria, acho que, uma das piores da contradição que a gente poderia viver na nossa vida, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que de ambos lados a gente precisa reconhecer, tanto aqueles que há uma falsa ou uma ingenuidade na sua humildade, no sentido de dizer o seguinte: eu não sou nem arminiano, nem sou calvinista, eu sou de Jesus e pronto, e acabou. Eu só preciso de Jesus e a Bíblia. Isso é um equívoco, uma ingenuidade, aquele que também com boas motivações, leu a Bíblia, conheceu o Evangelho, foi redimido por Cristo, conheceu o Senhor e precisa e quer conhecer mais a Deus, quer conhecer a palavra, e se encontra com perspectivas teológicas e precisa estudar, precisa e ver a sua necessidade de estudar, né? Existem esses dois pontos que tanto um quanto o outro precisa se voltar à humildade, se voltar a verdadeiramente respeitar, tentar ajudar. E tudo tem a ver com, acho que um conhecimento autêntico que nós temos de Deus como nosso Pai, né? Nosso relacionamento com Deus. O Arthur fala no artigo dele sobre isso, quando ele cita o John Stott, e quando eu li o texto dele, eu me lembrei da primeira vez que eu li esse trecho do John Stott,
que ele diz, o John Stott diz o seguinte, que a maturidade de um cristão, ela pode ser percebida nessas palavras, né, não exatamente, mas a maturidade de um cristão, ela pode ser percebida de acordo com a concepção que esse cristão tem de quem é Jesus. Ou seja, quanto mais frágil a perspectiva que uma pessoa tem de quem Jesus é, mais frágil e mais, talvez, mais fragmentada será a sua maturidade cristã, a sua semelhança com Cristo. Porque a gente, às vezes, se satisfaz com imagens de quem Jesus é, muito reducionistas, infectadas pela nossa cultura, né? Então, o Jesus revolucionário, ou o Jesus terapeuta, ou o Jesus mestre moralista, a gente vai Coach. reduzindo o coach, Jesus coach, exatamente. Então, são problemas muito recorrentes, né? Por quê? Porque a gente reduz a pessoa de quem Jesus é, encaixando Jesus em um enquadramento cultural que é, na verdade, um espelho do nosso próprio coração cheio de ídolos, né? E a partir disso, a nossa semelhança com Jesus é comprometida, a nossa maturidade cristã é comprometida, e a gente deixa de desfrutar de um conhecimento de Deus e o amor às outras pessoas, porque a gente se prende em uma falsa doutrina, né? E é uma coisa interessante também, porque existe essa resistência em relação à palavra doutrina, como se todo mundo estivesse fugindo, né, da palavra doutrina, principalmente no contexto para além da igreja, mas fato é que todo mundo se apega a determinada doutrina, porque todo mundo crê em algo. O coração das pessoas precisa crer em algo, né? O coração das pessoas, por mais que elas afirmem estar fugindo de doutrinas, tem um coração que corre atrás de doutrinas para encontrar significado, pertencimento, sentido, propósito e coisas assim, né? Pensando no drama da doutrina, então, como uma alternativa saudável para a nossa maneira de fazer teologia, com amor, com humildade, buscando relacionamento com Deus e com as pessoas, a gente entende que todo o nosso ser nasce de ter o nosso olhar ajustado para quem Jesus é de fato, de acordo com a própria revelação de Deus nas Escrituras, fugindo, assim, livrando a gente dessas imagens de falsos deuses e falsos messias e falsos evangelhos que correm por aí ao nosso redor e tentam o nosso coração, né? Porque o nosso coração precisa das respostas de boas notícias. E a gente encontra respostas com a autoridade devida na Bíblia, que é a revelação de Deus em Cristo. E aí o que é importante também a gente lembrar é que é uma revelação que chama a gente para um encontro, né? Então, beleza, a gente entendeu. Onde está a revelação de Deus? Está nas Escrituras. Mas a gente, então, não deve manter essa revelação guardada na nossa estante, no meio de muitos livros que talvez a gente nunca leia, mas é uma revelação que chama a gente para um encontro e para um diálogo, né? Acho que isso é legal a gente lembrar também. Sim, falando nisso, puxando já o tema da metáfora que Kevin Van Hooser ele utiliza, que é o teodrama, né? É esse grande teatro de Deus, essa metáfora que o Kevin Van Hooser utiliza é muito bom para a gente pensar nessa questão de Deus não apenas escrevendo essa história, escrevendo esse drama, mas participando desse drama e também nos convidando a participar juntamente com ele, né? E o Arthur ele fala isso lá no capítulo 2, fazendo referência ao Kevin Van Hooser. Teodrama é o termo utilizado por Kevin Van Hooser para fazer referência à metáfora do drama como um paralelo para o evangelho. Primeiramente, quem fez o uso de tal metáfora foi Calvino, quando disse que o mundo era o teatro da glória de Deus. E é interessante pensarmos nisso, porque, de alguma maneira, metaforicamente, todos vivemos este drama. Todo mundo vive um drama que basicamente escolheu para a sua própria vida. Ou seja, de qualquer maneira, nós, utilizando a palavra teologia,
Eu acho que é o R.C. Sproul que tem uma introdução à teologia sistemática que diz somos todos teólogos, né? Sim, sim. E, nesse sentido, é interessante, daquilo que você também citou, que todos nós estamos voltados para uma doutrina. A questão é, que doutrina é essa? Que teologia é essa? É uma teologia que está fundamentada no quê e em quê? Em relação a este drama, esse teodrama, poderia utilizar falando que precisamos ter um teodrama, um drama Uhum. tel-referente, né? Sim, Vivermos esse exatamente. drama de acordo com o que Deus pauta, porque Ele é o diretor, Ele é o dramaturgo, Ele que escreve, é Ele quem nos convida a participar, e a questão é como viver de maneira adequada a Uhum. esse grande teatro, vamos dizer assim, esse grande drama. Sim. Eu gosto muito dessa metáfora do teodrama, porque eu gosto muito de ouvir e contar histórias, né? E eu acho que hoje nós vivemos em um tempo muitíssimo promissor para contadores de histórias, um tempo promissor e desafiador para contadores de histórias, porque hoje a gente tem muitas mídias diferentes para contar histórias. E na verdade esse é um desafio também para nós, discípulos de Jesus, que somos teólogos, tentando entender o mundo à luz das escrituras, né? Porque com tantas histórias sendo contadas, muitas delas com as suas, as suas falhas, né, com seus fragmentos, mas contadas com muita habilidade e primor. Muitas dessas histórias, elas capturam o coração de muita gente. As histórias, elas funcionam, elas cumprem o seu propósito, o seu objetivo, quando elas capturam o coração de alguém. Então, todo mundo tem seu coração capturado por uma ou por muitas histórias, né? E a questão aqui é que o drama das escrituras, o teodrama, ele captura o nosso coração. Quando o nosso coração é tomado pelo drama das escrituras, todas as outras histórias se relativizam, porque a gente passa a ler todas as histórias a partir ou através das lentes, né, de uma história que tem a autoridade última, que é a revelação de Deus. E uma outra coisa que eu gosto também de pensar sobre o teodrama é que chama muito a nossa atenção para o lance da ação, né? Uma das coisas, eu imagino que uma das coisas mais difíceis na composição de um roteiro, de um filme, de uma série, ou talvez no momento de escrever um livro de ficção, de literatura, e aqui o nosso amigo Felipe Barnabé pode explicar melhor, né? Mas eu acho que uma das coisas mais difíceis é você pensar nos diálogos e na ação das suas personagens. Porque o diálogo e a ação das personagens que vai prender você em uma história e que vai fazer com que a história ganhe vida e se desenrole. E essa história que ganha vida, ela é uma metáfora muito útil para a gente pensar na Bíblia e na teologia, né? Porque na Bíblia a gente tem uma história viva que chama a gente para o diálogo e para a ação também. A gente conversa com Deus porque Deus conversa com a gente por meio da Bíblia. A gente age em resposta ao que Deus diz, porque quando Deus diz algo para a gente por meio das Escrituras, ele já está agindo em relação à nossa vida, né? E assim a nossa história vai se desenrolando de acordo com a história que ele roteirizou, digamos assim. Interessante, Bruno, que isso falou, é uma coisa de a gente se ver na história, né? A gente se Sim. vê naquele roteiro que foi todo formado. E a gente vive num mundo de contadores de história, e não é à toa que, por exemplo, grandes filmes do cinema, quando lançam e quando fazem toda aquela expectativa, né, Uhum. vamos dizer assim, alguns anos atrás, o último filme dos Vingadores, Vingadores Ultimato, teve toda aquela expectativa na cultura pop, entre os jovens, adultos e assim por diante. Agora recente, novo filme Do do Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, cara, assim, é uma história que você se vê, e eu acho que a gente poderia depois fazer algum vídeo falando sobre isso também, Podemos fazer.
falando. Mas você poderia falar também, por exemplo, eu às vezes a gente vê histórias na música, não é? Sim, Às sim. vezes tem muitos bons autores que eles conseguem narrar uma história na música. Às vezes Uhum. tem não apenas canções, mas todo um trabalho De composição, de né? composição, todas as faixas, ela vai Sim, contando uma todas as história, faixas. É. né? Está se falando de uma história ali. Sim, eu acho que todo tipo de arte, de certa forma, conta uma história, né? Até uma música sem palavras, não verbal, uma música instrumental coloca você em uma história. E a gente estava falando sobre esse poder das histórias, né? Que convidam a gente a uma resposta. Eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando sobre videogames, né? Eu não entendo nada de videogames. Eu praticamente nunca joguei videogame na minha vida. Eu jogava só um jogo de PlayStation 2 de futebol que eu joguei o mesmo por anos e anos e anos. Mas, enfim, a gente estava falando sobre a importância da reflexão teológica sobre os videogames. Porque os videogames, eles contam uma história com um teor específico, que eles são projetados para que quem está jogando se sinta dentro de uma história, né? É o que a gente fala de narrativa imersiva. E isso é uma coisa tão poderosa e que as pessoas. E por isso que é tão satisfatório para tanta gente, que essa semana que a gente está gravando esse vídeo, né, rolou a notícia de que a Microsoft comprou a Blizzard, que é uma produtora de games. Mas comprou por, eu, se não me engano, acho que foi 67 bilhões de dólares. E um dos motivos desse enorme, gigantesco investimento é a força das histórias. E é interessante como pensar na doutrina dramaticamente coloca a gente na possibilidade de dialogar com as pessoas falando da Bíblia como uma grande história que chama a gente para uma narrativa imersiva, né? Para uma resposta, que Deus chama a gente para respondê-lo por meio das Escrituras. Eu acho que essa é uma metáfora muito rica para a gente fazer teologia, para fortalecer discípulos, né? Eu acho que isso faz toda a diferença também, a gente ser acompanhado, você ouvir de alguém que, olha, você não está nos desafios da sua vida com Jesus, você não está sozinho, porque você vive em uma história que está sendo contada, você faz parte da história que Deus está contando e realizando e efetuando. Eu acho que isso muda radicalmente assim, o nosso coração e a nossa postura na caminhada. E essa metáfora também é muito rica para a gente dialogar, comunicar o evangelho no meio de outras histórias concorrentes à nossa cultura, né? É muito bom. A gente tem que marcar um vídeo só para falar disso, Vamos marcar. só para falar sobre esse aspecto aí que realmente aqui comecei a viajar, pensar em várias coisas. Quem concorda com isso pode comentar, deixar nos comentários aqui, deixar sua sugestão que a gente pode fazer outro vídeo. Mas para finalizar o vídeo de hoje, eu queria, antes disso, falar um pouco também sobre a parte do seu texto, Bruno, onde você fala sobre praticando o cânon. E muito Uhum. interessante é onde você fala sobre a oração, né? E relacionando isso o teodrama e a espiritualidade do cotidiano. Ou seja, já entendemos o que é doutrina, o que é esse drama da doutrina, Deus nos convidando para participar do seu grande espetáculo da narração da Uhum. história que ele está contando, não é? E que foi revelada nas Escrituras. E como praticar isso? Agora, para aqueles que nos assistem, tá, tudo bem, mas como isso tem a ver com minha vida, né? Que isso faz relação com o meu cotidiano, com minha vida cristã? Eu acho que chamou muito a minha atenção no livro do Van Hooser, O Drama da Doutrina, o que ele fala sobre as práticas canônicas, né? Sobre a oração especificamente, porque é um livro muito denso, é um livro feito com muito rigor acadêmico, intelectual, mas que separa um espaço precioso para falar sobre a espiritualidade, né? Que é aquilo que a gente estava falando, que a doutrina
saudável é a doutrina para o encontro, para a relação e não para a exclusão e o afastamento. Que a doutrina saudável, ela aquece o nosso coração, né, em relação ao nosso Pai. E o que ele fala sobre oração é muito marcante, porque ele fala sobre a oração como essa prática de diálogo, de resposta a um Deus que está a todo tempo falando conosco e que falou nas Escrituras, que se revelou nas Escrituras. E isso é importante a gente lembrar, porque nós que somos leitores da Bíblia, nesse sentido, o leitor é um ator também, porque à medida que a gente lê as Escrituras e ora a partir disso, em resposta àquilo que Deus conversa com a gente na Bíblia, digamos assim, nesse momento a gente exerce nosso papel como atores nesse grande drama, porque a gente está ouvindo o que o diretor fala e praticando no nosso dia a dia. É a história, essa grande história fazendo sentido e dando sentido às nossas pequenas histórias, né? E eu acho isso muito louco, assim, porque a gente experimenta profundamente a realidade dessa grande história contada e dirigida por Deus nos momentos mais simples, nos momentos mais quietos e secretos do nosso dia a dia, né? E a oração é um imperativo para nós. Jesus, ele não diz, se for possível, façam uma oração. Ele diz imperativamente, né? Orem. E nesse imperativo simples, que a gente desfruta da profundidade do significado contada pelas Escrituras. Aí eu até separei aqui algumas coisas para compartilhar sobre isso, que estão lá no livro, que Jesus ele mostra para nós no seu ensino algumas características marcantes da oração. Que na oração a gente identifica a paternidade divina, a gente experimenta que Deus é nosso Pai, a gente compartilha da filiação e da herança comuns a Jesus, nossa experiência de sermos filhos, e as orações de Jesus, elas também testemunham a sua identidade como filho de Deus. E além disso, nos frutos da oração, na prática de orar como Jesus, a gente reconhece a experiência do Espírito, reconhece a nossa identidade como filhos de Deus, e a oração ela desperta a segurança de que nós somos adotados e que a gente pode vivenciar ativamente o que é ser família, fazer parte da família de Deus e reconhecê-lo como Senhor. E eu me lembrei também, quando eu escrevia esse artigo, de um livro do Eugene Peterson, que chama A Oração que Deus Ouve, o livro de Salmos como um guia básico de oração, que é um livro que eu recomendo bastante também, se não me engano é publicado pela editora Palavra, e ele diz assim: quando nos preparamos para orar em resposta às palavras de Deus endereçadas a nós, aprendemos que todas as palavras divinas possuem essa característica. Elas são Torá, Torá que significa instrução, né? E nós somos o alvo. A palavra de Deus não é um livro guardado em uma biblioteca, que retiramos da estante quando precisamos de alguma informação. Não há nada de passivo ou formal nessas palavras. Palavras de Deus, cada uma delas, criativa e salvadora, nos atingem onde estivermos. Muito bom mesmo. É com isso que a gente vai encerrando e mostrando que, na realidade, não é a teologia que esfria o crente, mas uma má teologia, quando nós não compreendemos a razão importantíssima de conhecermos a Deus, de procurarmos compreender a sua palavra, mas sim fundamentado em uma vida de oração, de devocional, porque estamos lidando não com uma ciência, com um filme, com algo supérfluo, nós estamos lidando com o próprio Criador. Então, sempre quando falamos sobre Ele ou falamos com Ele, falamos de forma humilde, humilhado diante da sua presença. Acho que Jonas Madureira também ele fala sobre isso, quando ele diz no livro Inteligência Humilhada, o principal trabalho do teólogo não é um tratado, mas a sua vida de oração, né? E com isso eu queria finalizar e
já agradecer aqui ao Bruno pela gentileza, generosidade de estar aqui conosco e participar deste vídeo, desta série, e dizer muito obrigado pela sua contribuição, que muito nos abençoou, e eu espero também que tenha abençoado você que nos assiste. Bom, eu queria dividir também expor a minha gratidão, né? Eu que agradeço, Abraão, pelo convite, sempre carinhoso, sempre atento. Foi uma alegria para mim conversar com você, participar aqui desse vídeo e dessa série. E estamos aí para voltar outras vezes, para a gente continuar pensando e refletindo juntos, né? E eu espero que tenha sido abençoador para todos os amigos e amigas que assistirem. E fica não o meu convite, mas eu reforço aqui o convite que a própria Escritura apresenta constantemente para nós, né? Que é para um encontro, um diálogo com o Criador dessa grande história. Amém. É isso aí. E eu também convido vocês, vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir esse livro, A Vida do Lado de Fora. Não perca tempo, adquira, compre, abençoe seu pastor, abençoe seu professor de escola bíblica, abençoe jovens da sua igreja. Eu creio que vai ser muito bom e estamos aqui apenas para servir a igreja do Senhor e também compartilhar da nossa experiência ao estudar, ao lidar com esses temas que eu creio que seja muito edificante para a igreja brasileira, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, eu quero convidar também você a curtir aqui, a se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar as notificações e nos acompanhar nas postagens e nos vídeos que nós temos colocado aqui para vocês. Muito obrigado, Bruno. Um abraço também para os nossos amigos Arthur e o Matheus, que em breve estarão conosco aqui, tá bom? E os nossos outros amigos que fazem parte como autores deste livro. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.